Olá, esse é o podcast Mesa de Barra. Todo mês um episódio diferente sobre os encontros entre polidense, arte, dança, diversidade e tudo mais que nos move. E esse é o último episódio do ano, gente, que já é o 7º episódio de podcast. Na verdade, teve um episódiozinho, um trailer, né, que a gente fez. Então, esse já seria o 8º, o que significa que já tem mais de 8 meses que a gente tá fazendo essa loucura. Vocês já pararam pra pensar nisso? Como que foi esse ano que nos atropelou? E eu queria aproveitar para agradecer a todo mundo que escuta, que assiste a gente, por todo o retorno carinhoso que a gente tem recebido em todos os lugares que a gente vai. A gente escuta um pouquinho das pessoas falando sobre o podcast, sobre os episódios, isso é muito importante. Agradecer também a todo mundo que passou por aqui, por essa mesinha. E a gente que está aqui hoje, fazer que nem a Anitta, agradecer a mim. E a gente também quer falar para vocês depois deixarem aí nos comentários, né? Eu acho que as plataformas têm como comentar, além do YouTube, os outros tocadores de áudio, o que vocês estão achando, se vocês preferem assistir também, se vocês só escutam, deixar sugestões, pedidos de temas. Pedidos de tema é aquilo, né? Se a gente quiser, a gente atende, mas a gente vai com certeza ler todas as sugestões aí. Este episódio é patrocinado por Pinup Polistudio, nosso estúdio de polidense, Gaia, a maior fabricante de barras da América Latina, e Rolling, marca brasileira com peças que vão da dança à praia. Mesa de barra. Gente, eu acho que a maioria me conhece. Não, mentira. Gente, eu acho que vai ter bastante gente que faz poli que me conhece, mas pra quem não me conhece, eu sou a Carol Martins. Eu sou sócia proprietária aqui no Pinup Polistudio. Eu sou professora de polidense e outras danças. Eu sou psicóloga e faço mais um monte de coisa aí. É isso, acho que é isso, né? É isso. Oi, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Roberta Martins. Eu também sou sócia professora aqui do Pinup. Sou professora do Pinup e agora sou formada em Direito. Não que eu vá fazer muita coisa com isso, mas é isso. Oi, gente, meu nome é Fernanda Figueira, também sou sócia e proprietária do Pinup. Sou professora de polidense e flexibilidade. Sou formada em Educação Física, essa é uma das minhas faculdades. Aparentemente sou viciada em faculdade, porque já fiz 2, já fiz pós, já fiz mestrado. Não que isso sirva para alguma coisa também, brincadeira, gente. Alguma coisa serviu aí na minha trajetória. E é isso. Bem, eu tô meio Regina Roca hoje, gente, porque... Enfim, a gente faz umas coisas às vezes e fica rouca. Ó, a gente tá aqui hoje muito festiva, todas muito festivas com as nossas mimosas, patrocinadas por Pinup Polistudio, ou seja, por nós mesmas. Pra falar de um assunto meio aleatório, que foi um e-mail que a gente recebeu. Mas, na verdade, não é bem sobre o e-mail, é sobre esse espaço físico onde a gente está agora, que, na verdade, também é sobre o Pinup em si e sobre como todas essas histórias se misturam. E lendo tudo que eu li, assim, depois de a gente ter conversado um pouquinho, né, sobre o que a gente queria falar hoje, eu acho que esse podcast é uma tentativa de mandar uma carta de amor para o passado também. Porque, a gente vai falar mais disso mais pra frente, né, mas eu acho que, como eu tava falando agora antes de começar a gravar, ter alguém que fez as coisas pela gente no passado é uma coisa muito bonita, muito potente, muito importante. Mas antes de falar desse e-mail, eu queria que alguém descrevesse como é que é o espaço do Pinup, para quem nunca esteve aqui, para quem só tá ouvindo a gente por áudio também, se puder descrever o cenário, puder falar um pouquinho, pode ser de uma maneira afetiva, pode ser da maneira que vocês quiserem. Então, da primeira vez que a gente entrou aqui, esse espaço, que hoje é esse prédio, na São Paulo 1760, ele é um espaço de coworking. Então, aqui a gente tem várias salas, né? Então, tinham muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo, e, enfim, ocupações diferentes e tudo mais.
Nessas salas também rolavam, além desse espaço de coworking, reuniões fechadas, enfim. Aí a gente tem... Aqui a gente está numa sala, que na verdade é um grande espaço do primeiro andar, mas a gente também tem uma salinha mais fechada, ali na entrada, que é hoje em dia a nossa sala Marielle, que é uma sala menor de 4 bares. Quantos metros quadrados mais ou menos aquela sala tem? Eu chuto uns 30. Não, menos. Menos? Você acha que tem menos? Uns 20 metros quadrados. É a nossa menor sala. E aí, quando a gente veio aqui pela primeira vez, chamava Espaço Ideal, que era esse espaço de coworking, e a gente veio aqui porque a gente tinha pretensão de alugar aquela salinha menor. Porque, enfim, um espaço desse tamanho não cabia no nosso orçamento. Eu nem cogitava, nem sabia que isso seria possível algum dia. Então, a gente veio com esses planos mais humildes, né? De alugar essa salinha menor. No final das contas, a logística não era boa, porque a gente teria que botar e tirar as barras. Não daria para alugar essa sala como um todo, em todo o espaço de tempo. Enfim, a gente teria que alugar ela por horários específicos, né? Faixas de horários. Faixas de horários. Pensava em botar as barras removíveis, né? Ficar botando e tirando. Ia ser uma loucura, gente. Então a logística não era boa e aí no final das contas a gente não alugou essa sala, desistiu dessa sala e nunca mais pensei nesse espaço. Até que teve um dia e nisso a gente já estava ali, já tinha... Depois que a gente desistiu desse espaço, apareceu esse outro espaço na Rua México. Rua México, qual era o número? Posso contar uma coisa antes? É porque meus amigos adoram essa história, gente. 21. Toda vez que eu encontro eles falam isso, amigos aleatórios. Amigos da faculdade. Aí eles falam, que vocês bateram de porta em porta, debaixo da chuva. Aí eu comentei que a gente ia gravar um podcast, eles falam, você vai contar a história de novo, né? Triste da chuva. As pessoas adoram essa história. A gente estava buscando salas, né, para sair da salinha onde a gente começou a dar aula. E aí a gente já estava meio sem esperanças, porque a gente realmente batia de prédio em prédio no centro da cidade e... Inclusive, a gente achou um lugar antes que, quando descobriram que ia ser polidense, vetaram, né? E a gente já estava certo, nossa, conseguimos, não sei o quê. Aí vetaram. E aí, no dia que a gente veio ver essa sala aqui, a gente já tinha visto várias salas o dia inteiro, com sol, a gente andando o dia todo. Aí a gente subiu, tentou... Aí eu ainda ia dar aula de noite, depois de procurar. Aí a gente desceu, parou na Cinelândia, aí estava eu e Roberta. Aí começou a chover muito, uma chuva assim torrencial. E a gente sem guarda-chuva, tudo. Aí olhou uma pra cara da outra, assim, igual um pico molhado. E a gente olhou e falou: Sabia que você ia chorar primeiro. Será que um dia a gente ainda vai rir disso tudo? E aí na hora foi assim, né? Uma cena assim de filme, gente, emocionante. Aí um tempo depois a gente arranjou a outra sala, que não é essa, né, que não é esse prédio. Aí a gente conseguiu mudar e tudo, e foi logo depois. Só que naquele exato momento, esse momento da chuva, a gente já estava completamente sem esperanças de conseguir algum lugar. Mas deu certo, né? E aí foi isso. A gente ficou quanto tempo? Uns 2, 3 anos? Acho que foi por volta de 3 anos nesse outro espaço. Estava perto do contrato vencer, eu lembro. E aí surgiu o Tomás. Certo dia eu estava chegando de ônibus. Tomás é o nosso sócio, desculpa. Tomás é o nosso meu namorado, gente. Seu marido, Fernanda. Namorado. Seu esposinho. Eu tava no ônibus, aí o Tomás mandou mensagem: a rua tá livre e tal. Eu falei, cara, eu vou dar aula daqui a pouco, em, sei lá, uns 15 minutos. Mas fora isso, tô chegando, diz o que é. Aí ele, desce aí. Aí no que eu descia, ele me chamou e tal, tipo, vamos ver ali um espaço que eu vi e tal. Aí, e sendo que a Rua México é aqui do lado, né? A gente teve que andar, tipo, um pouquinho só, menos de 2 minutos, chegamos aqui. A gente chegou aqui no prédio, na porta do prédio, eu olhei e pensei, Tomás tá maluco, né? Descreve a fachada. Porque a fachada do prédio aí é uma outra questão. A gente sempre amou, né, esse tipo de fachada. É uma fachada tombada. Aqui no Rio de Janeiro. É uma fachada bem antiga, onde
agora, hoje em dia, ela é azul clara, né? É azul clara. Bem claro, quase bem claro. É porque tem alguns detalhes também, os detalhes da janela são brancos. Mas é uma fachada enorme, onde tem uma sacadinha, tem uma portinha, não sei se eu estou escrevendo bem. Tem uma portinha pequena que dá para uma escada enorme. E a fachada é azul clara, com uma sacadinha no primeiro andar e uma sacadinha no segundo, e tem também um terraço. Então essa é a nossa fachada. E a gente chegou aqui, eu vim meio tipo, Tomás tá doido, a gente não tem dinheiro para isso, não temos condições de ocupar esse espaço. E ele falou, Roberta, vamos tentar, vamos ver, vamos negociar. E aí no momento em que eu subi aqui, e aí parecia um espaço completamente diferente daquela primeira vez que eu vim pra gente, que a gente pensou em alugar aquela salinha. Era um espaço muito amplo, muito aberto, com a fachada da forma que eu sonhava, mas que, enfim, que eu sempre gostei desse tipo de fachada, mas que eu não sabia que era possível. Ao mesmo tempo, as salas amplas, o pé direito alto, coisa que a gente precisa para o polidense, né, de um teto alto para a gente conseguir ter uma altura de barra boa. Tem um jardim de inverno, tem uma claraboia. E aí, na hora que eu pisei aqui, eu lembro do Tomás falando, Roberta, segura a expressão. Porque eles não podem saber que a gente amou muito. Mas eu saí falando, eu preciso desse espaço, é aqui que eu quero. Mas foi isso, eu sabia que seria aqui. Eu sabia. A gente sempre quis, né, uma fachada antiga, assim, a gente gostava, só que a gente achava que seria impossível, até por conta da nossa localização no centro da cidade, que ou seria mais lá para os lados da Lapa, os lugares onde ainda tem, mas por aqui, porque os prédios já são mais modernos, né, e tal. Aqui na Cinelândia, Carioca, tem muita loja de rua, e fora isso, é prédio, né? É prédio tradicional, sobreloja, salas até menores, né, muitas vezes. O que eu acho muito legal desse espaço aqui é que quem olha de baixo não tem dimensão de tudo que tem por trás, né? De todo o tamanho por trás dele. Então, quando você chega aqui no número 760, tem uma portinha bem pequena e você sobe uma escada que dá aqui no nosso primeiro andar, né? E aí o nosso primeiro andar, você chega, você olha à direita. À direita tem a nossa recepção. Mais para a fachada, me ajudem aí. Tem a salinha menor, né, que é a salinha de 4 barras. E aí a gente tem também essa escada enorme que é lindíssima e que dá na nossa claraboia. Então a gente recebe muita luz natural, né? Aqui. Tem a recepção ali do lado da sala. Tem a recepção do lado da sala. Um pouquinho mais à frente tem a nossa... Um espaço que a gente fez de lounge, né? Onde tem também a nossa lojinha. A gente tem uma copa também, que funciona, enfim, como um cafezinho, um espaço com mesas pra gente sentar e trocar uma ideia, e também para as alunas aguardarem, para ser também um espaço ali de convívio, né? Entre todo mundo no estúdio. Aí depois dessa copa, desse cafezinho, a gente tem um portão que a gente botou esse portão, né? Antes não existia ele, antes era um espaço aberto, um espaço todo aberto. E aí a gente chega nessa sala em que a gente está agora, que é a sala Marion. Aqui rolam as aulas sem barra. Aqui é uma sala livre, né? Uma sala maior, mais ampla. E é isso, que não tem as barras. Aqui também rolam as aulas de aéreos, de tecido, circo, enfim. Uma curiosidade é que a gente trouxe o portão do endereço anterior. Então, o portão, ele vai acompanhando a nossa história, né? Porque a gente já chegou a fazer ensaio de foto nesse portão. A gente adorava, ficar pelada atrás do portão e bater foto, lembra? Aqui acho que a gente nunca fez, mas na Rua México a gente fazia. Aí a gente trouxe ele para dividir e aumentou um pouco para fechar mais o espaço, né? Sim.
Aí no final dessa sala tem um espaço que também ele era aberto em cima, né? E a gente botou um toldo, porque, enfim, tinha chuva e pombos cagando. Então a gente botou esse toldo e hoje em dia ele é um espaço, é um jardim de inverno, né? Como se fosse um jardim de inverno, onde a gente botou como é que é o nome disso? Pallets. Esses pallets. Esses pallets com almofadas e tudo mais pra galera sentar. Também tem bastante plantinhas e tal. Enfim, é um espacinho também pra galera descansar entre aulas ou aguardar. Tem muita gente também que vem aqui pro Pinup para trabalhar, né? Acabou que não era um espaço de coworking. Hoje em dia ainda é um pouco, porque as nossas alunas às vezes vêm aqui no meio do dia para trabalhar, para esperar a hora da aula, né? Para elas não perderem a hora da aula. Ainda aqui no primeiro andar, à esquerda, do ladinho desse jardim de inverno, a gente tem um banheiro com 2 cabines, um banheiro bem bonitinho, né? Que a gente reformou. E logo ao lado também tem uma escada, né? Em caracol, que passa pelo segundo andar e vai até o terraço. Essa escada é interna, é só a utilização só da equipe. Pra deixar bem claro para as alunas. Não entrem ali. Não quero ninguém se pegando na escada, gente. Nas festas pode. E aí, subindo, a gente tem essa escada central, né? Que é no meio do nosso lounge, do nosso salão principal, que é uma escada com corrimão branco e é bem grande. Essa escada, subindo um lance dela, você dá num pequeno mezanino, né? Que hoje em dia é o espaço de trabalho ali também que a gente divide. Subindo mais um lance, você dá num pequeno hallzinho. Um corredorzinho, onde... preciso virar. À direita, você dá na nossa sala preta, né, e vermelha, que é a sala Lilith. E virando à esquerda, você dá na nossa sala branca, que é a sala Ana Bia. A sala Ana Bia, ela tem vista para a rua, então ela é bem clara. Ela tem a nossa logo, nossa logo não, mas um pin-up de LED ao fundo, de luzes, né, de LED ao fundo. E o que mais dessa sala? Ela tem um portão branco, né? Esse portão branco que é também a nossa porta de fachada. O que mais? Que a gente fez questão de botar uma barra ali no meio, porque a gente queria o portão de fundo, né? A janela, na verdade, de fundo, para poder gravar vídeo. E aí a gente preferiu, inclusive, deixar as barras não completamente alinhadas para conseguir ter uma barra no meio. Eu sempre conto isso nas aulas. E poder gravar os vídeos ali. E fica uma visão muito bonita. Aí é isso, você pode gravar o seu vídeo com a janela fechada, né? Que dá no portão branco, esse portão antigo. Mas você também pode abrir. E aí, enfim, dá na rua, no prédio da frente. Ou se você estiver na sala aqui de baixo, que tem a mesma vista. Essa sala, ela tem uma plantinha, né, na frente. Tem tipo uma árvore, onde o final da árvore dá na varanda. Uma curiosidade, gente, é que a Ana Bia foi nossa professora, né? Para quem... ela foi professora de nós 3. E quando a gente mudou de endereço pela primeira vez, tinha uma sala na Bia. E quando a gente mudou da segunda vez, continuou tendo a sala na Bia. Porque quando a gente começou a dar aula com ela, né? Na salinha que era Estúdio Ana Bia. Então, a nossa ideia era meio que, sempre que ela voltar para o Rio, ela vai ter a sala dela, né? Tipo assim... Ai, gente, eu até me arrepio falando isso. E quando dentro da Lilith abre a portinha e sobe a escada. Não, mas calma. A Lilith é a nossa sala preta. Ambas as salas têm 9 barras, então são salas bem, bem amplas. A Lilith é uma sala com as paredes pretas, onde a gente fez um projeto com as arquitetas, né? Onde o fundo dela tem vários LEDs vermelhos.
E aí, enfim, faz um desenho, uma iluminação bem legal. Ao final da Lilith tem um banheiro, também mais ou menos do mesmo tamanho que o banheiro aqui de baixo. E subindo as escadas, no final da Lilith, também tem esse acesso a essa escada caracol, né? Que vem aqui de baixo, passa pela sala Lilith, e aí se você sobe mais um lance de escadas da sala Lilith, você dá no nosso depósitozinho, né? Gente, eu uma tinha até salinha esquecido pequena. disso. Eu já tava assim, terraço. É uma salinha pequena onde a gente guarda algumas coisas que a gente precisa armazenar, né, lá. Quarto da não cabe. bagunça. É o quartinho da bagunça do estúdio, né? E aí, esse quartinho da bagunça, ele é bem pequeno, tipo, bem pequenininho mesmo. E aí tem um portão de ferro que dá para um terraço. E esse terraço é um terraço livre, né? O chão de cimento, onde tem, enfim, tem as nossas caixas d'água atrás, mas ele dá também na claraboia, né? O final da claraboia nele. Fica no centro do terraço. E aí, enfim, tem o nosso terracinho ali. Que também não é permitido para alunas, gente, infelizmente. E no final desse terraço tem a sacada que dá vista para Santa Luzia mesmo e para o prédio da frente. É lindo, né? Eu gosto muito. Se você olhar também à direita, você vai ver um pouco da praça, né, da Cinelândia. Sim. Eu gosto. Esse espaço aqui, ele já foi muita coisa, né? Ele já foi restaurante, sede de companhia de dança, espaço de cowork, eventos. Ontem eu joguei o endereço no Google, apareceram várias coisas. Não apareceu tanta informação sobre esses espaços, né? Essas empresas que já aconteceram aqui. Mas, voltando ao e-mail, no dia 20 de março desse ano, a gente recebeu um e-mail de um cara chamado Maurício Bueno. O assunto do e-mail era O Boêmio e falava sobre uma boate gay que funcionou ali nos anos 70, 80, mais ou menos por essa época. Alguém quer falar sobre o e-mail que a gente recebeu? Quer contar o e-mail? Cara, foi um e-mail muito inesperado, não? Realmente foi... Porque a gente sabia que tinha sido já espaço, um estúdio de dança, se não me engano, na primeira locação daqui, né? Dizem. A gente sabia que tinha sido restaurante, mas boate gay eu não sabia que tinha sido. O prédio é de 1920, né, gente? Eu não sei. A primeira coisa que ele foi, eu não sei. Eu não achei. Eu procurei também, não consegui encontrar. Foi construído em 1920 para o quê? Nossa. Nesse meio, então, tinha anexado essa reportagem da TV Manchete e o repórter, ele falava, né, dentre muitas outras coisas, que era o mais marginal dos shows da Noite Carioca. Esse show nem constava em qualquer roteiro cultural, né? Mas que, apesar disso, depois de um tempo, ele passou a receber justamente essa elite cultural de artistas, né, do meio. Só que, a princípio, era frequentado nos finais de semana por essa população LGBT de vários bairros do Rio de Janeiro, mas principalmente do subúrbio, da Baixada, Fluminense, Niterói, adjacências, e que realmente era esse espaço para receber todo tipo de público, né? E aí, a estrela do espaço era a travesti Laura Divison. Então, quando a Ró estava descrevendo o espaço, né, falando sobre a escada principal, essa é uma escada que permanece, né, desde essa época. Então, estruturalmente, o prédio é muito parecido. Apesar de ter mudado bastante nos detalhes, estruturalmente ainda é o mesmo prédio, né? E a Laura fazia os shows ali em cima da escada. Então, a escada era esse palco dela. E ela fazia esses shows, dizia que era para gerar situações que seriam impensáveis no espetáculo. Então, a Laura era do teatro, né? E outra coisa também, antes de continuar. Eu tô falando aqui a Laura no feminino, porque depois eu fui ler e tem muita coisa que descreve no feminino. Então, como Laura não tá mais aqui para falar sobre a identidade de gênero dela, eu acho que eu vou continuar falando no feminino, mas também posso falar que, como faz sentido aqui para nossa história, Laura nasceu Norberto Chucre David,
filho de pais libaneses, que era professor de história, estudou filosofia, psicologia e já mostrava aí, né, essa coisa dessa vida dupla desde o início. E tendo estudado teatro, uma hora resolveu, né, relata que resolveu sair dessa coisa mais tradicional do teatro e fazer shows para chocar, para deixar as pessoas, né, ali muito mexidas com o que estava acontecendo. E nas reportagens a gente também leu que o que ela queria, não importava se as pessoas iam xingar, se iam ficar putas, se iam querer ir embora, ela queria fazer com que as pessoas sentissem alguma coisa. E aí, quando eu li isso, eu também fiquei muito assim... Agora tá começando a ficar Inclusive, aqui do lado é o prédio da Justiça Militar, né? Clube Naval. Clube Naval, mas o da rua, o da fisioterapia é Justiça Militar. É Justiça Militar? Ah, não sei, enfim, é um prédio militar. E aí dizem que rolavam também festas nesse prédio militar. E essas festas, com certeza, mais Requintadas. mais champosas, uma galera mais, enfim, mais conservadora e muito arrumada. E é muito engraçado, porque é isso, é exatamente na mesma rua, sei lá, 3, 4 prédios de distância, onde rolavam festas tão distintas, com públicos tão distintos, né? Eu vi uns relatos na internet de algumas pessoas, né, que frequentaram o espaço, e aí falavam que tinha essas festas no Clube Naval, que iam os militares com as esposas e tal, quando eles super arrumados, quando eles estavam esperando para entrar nas festas, a galera que vinha pro Boêmio passava aloprando, tipo, se pegando, né, causando. E aí que essa galera que ia pro Clube Naval ficava horrorizada, Escandalizada? Escandalizada, isso, gente. E aí, numa época também, né, onde estava rolando a ditadura militar. Tinha muita repressão, Então, as pessoas eram presas por vadiagem, né? Inclusive, a própria Laura relata que foi presa, e nas palavras, né, dela, estritamente por ser homossexual. A gente não sabe quais foram as condições dessa prisão, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas a gente sabe que é extremamente plausível nesses anos aí, né, 70, 60, 70, 80, que o caos estava lá rolando, né, com a ditadura militar. Mas o que a gente está falando dessa coisa de afrontar, né, era justamente o que a Laura queria. Que ela falava, eu, uma pessoa gorda de 150 quilos, fazendo striptease, porque eu quero que as pessoas olhem esse corpo e se choquem mesmo. É isso que eu quero ali trazer, esse choque, né, de mundos para o público. E esse público tão diverso... Eu acho que o mais interessante é essa... Eu acho que o centro do Rio tem muito disso, né? Dessa mistura, assim... que aí, nessa reportagem da TV Manchete, o repórter fala que eram operários, marinheiros, criaturas da madrugada carioca, mas, ao mesmo tempo, também tem um relato do Jean Paul Gaultier, que é um estilista, aqui neste prédio, e muito chocado falando, né, parece que ele soube que Laura lecionava História e Moral e Cívica. Sim. A gente tinha Moral e Cívica. Cara, eu tive ética no colégio. E era tipo Moral e Cívica, né? Então, eu estudei no colégio militar, e eu tinha aula de ética. Uma ética vindo de um colégio militar, enfim, de uma educação militar. É uma ética questionável, né? Mas, enfim. E aí parece que o Jean ficou muito impressionado e falou: interessante essa faceta dupla, isso não seria permitido pela moral francesa. Gente, eu queria isso na minha lápide. Isso não seria permitido pela moral francesa. E quando eu li isso, depois conversando com vocês também, eu pensei muito nas alunas, né? E na gente mesmo. Sim. Psicóloga, professora de polidense, dançarina, performer, a pessoa que se formou em Direito, a pessoa que fez 150 faculdades, mestrado. E o quanto que a gente tem aqui também, muitas advogadas, muitas professoras. Eu acho que, me parece que é um espaço que desde sempre tem essa característica de ser
como se fosse um reduto ali no centro, né? Porque hoje, beleza, a gente é um espaço de polidense, de danças e outras artes que rolam aqui nesse espaço. Mas o centro, ele é tomado por escritórios, por empresas. O centro do Rio, ele é tradicionalmente ocupado por profissões mais tradicionais, né? Uhum. Então, ter esse espaço no centro, um espaço tipo... Como é? Que não seria... Permitido pela moral francesa, com os entornos tão cheios de ambientes corporativos. É isso, eu acho que a gente, né, tenta... Como é que é? Acolher? Não é acolher, a gente tenta... É como se a gente quisesse mesmo preservar algo que a Laura construiu lá atrás, que essa galera construiu lá atrás, e a gente, sem saber, né, da história, se a gente quisesse preservar esse lugar de arte, né? Como é que a já gente construído por pessoas lá em 70, 80. A minha analista diz que não tem acaso, que as coisas são construídas e elas são levadas ali pelo realmente a narrativa, né? Construído por narrativas. Então, claro, a gente começou a fazer polidense no centro, mas por que tinha a sala no centro? Por que a gente quis continuar? Por que esse espaço também sempre emocionou tanto a gente, né? E aí a gente recebe um e-mail e meio que cai a ficha, entende tudo. Né? Aquele instante de revelação que às vezes a gente tinha na terapia, que a história vai se conectando, né? Os fios vão se amarrando sem a gente saber, mas quando a gente olha, a gente fala, é isso, faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas até se você parar para pensar, as outras coisas que já tiveram nesse espaço, né? Por exemplo, o restaurante que tinha aqui era um restaurante vegetariano, que antigamente é uma coisa que acho que não era comum, coisas vegetarianas, e aqui era, então já era um local... Meio disruptivo, né? Já era um local que acolhia coisas diferentes, né? Aí depois foi um espaço de coworking e alugava para reuniões e essas coisas, e aí isso também proporciona que muitas pessoas diferentes circulem por esse espaço, né? Eu vim num workshop de bateria, gente, aqui, de um baterista de heavy metal super famoso, anos, porque meu namorado é baterista, né, o Tomás, aí a gente veio aqui nesse workshop, nunca na minha vida eu ia imaginar que depois eu ia trabalhar aqui, que o Pinup ia ser aqui, na Sala Lilith, que foi onde eu dou minhas aulas de rock hoje em dia, olha só, gente, tá vendo? Então sempre foi um espaço que teve muitas coisas diferentes, né? E é um espaço também onde a gente, hoje em dia, também faz muitas performances, né? E as performances da Laura já eram performances para causar, né? Ela fazia uma que a gente viu relatos que era muito famosa, que era como se ela fosse uma enfermeira, né? E aí vinha a paciente na maca, a Magali, que era travesti que fazia números com ela, e, gente, era chocado o nível, tipo, vai operar. Ela tirava um fígado de verdade, fígado de boi, e mordia, comia esse fígado. Ficava cheio de sangue. Deixa a Yasmin ouvir isso. É pra incomodar. A Yasmin fez uma performance que ela comia uma parada tipo um coração, né? Recentemente, mas era de gelatina. E o que eu acho mais legal, mais bonito nisso tudo, a gente entender que o que a gente faz não é novo, né? Que já teve aí toda uma trajetória de uma pessoa que numa época de ditadura, os costumes muito mais... não se falava sobre identidade de gênero, orientação sexual, né? Então, realmente a pessoa estava ali abrindo o caminho de maneiras que a gente nem consegue imaginar pra gente hoje em dia estar aqui de novo, ficando pelada aqui nesse espacinho, né? Então, eu acho que olhar para trás e ver que tem raízes deixa a gente mais forte, né? Que a gente
continua esse caminho, mas que a gente não precisa abrir, né? Ele já foi aberto lá atrás, ele já foi construído e a gente tá aqui, né, perpetuando essa história. Por isso que eu falei que era uma carta de amor. Eu, como estudante de memória social, isso me remete a muitas coisas da faculdade, porque dava para escrever vários artigos sobre isso aqui, gente. Porque é isso, né? Aquele velho papo, né? Você conhecer o seu passado para você construir o seu futuro, né? Como é importante a gente conhecer o passado, ver o que as pessoas fizeram, como as pessoas abriram caminhos para a gente estar hoje onde a gente está. E pensando no espaço em si, esses relatos que eu vi de pessoas que frequentavam e tal, me deixou muito emocionada quando eu vi pessoas falando que era um espaço onde você podia ser você mesmo, né? Um espaço onde você podia ser quem você era de verdade, um espaço acolhedor, né? Que você se sentia livre ao entrar aqui. E, hoje em dia, muitas alunas nossas falam isso, tipo assim, gente, às vezes você vai ler já vi isso, né? Outro dia eu estava vendo avaliações no Google do Pinup. E as pessoas, elas escrevem isso, tipo, de como o espaço acolhe, de como elas podem ser elas mesmas, porque às vezes elas vivem outra realidade, né? Fora do estúdio, no trabalho, uma rotina, né? Que a gente sabe difícil, né? Ainda mais aqui, né, com esse contexto de escritório, né? E tal. E aí ela chegar aqui e ser um momento dela, assim, né? De poder ser ela mesma, poder se sentir segura, né? Eu acho que acima de tudo no espaço, né? Sim. E pensar também, né? Nessa coisa muito humana de você poder ter mais de uma faceta, né? Poder ter 2, 3, várias facetas. A gente não conheceu, né, Laura, a gente não eu procurei muita coisa, mas inclusive se surgir aí, sei lá, algum parente quiser falar com a gente, vai ser ótimo. Mas parece que era uma pessoa que era isso, entendeu? Ia e fazia, e se desagradasse, beleza. Eu acho que às vezes a gente, nessa cultura muito contemporânea, agora a gente cai numas de não, porque eu vou querer ser muito certinha, muito perfeita, pra ninguém me criticar, ninguém falar nada. Eu acho que a gente perde um pouco essas nuances às vezes, né? Porque a gente faz merda também. A gente erra e poder olhar para essas personalidades que são complexas, que não são não era uma fada sensata, mas também não era uma pessoa terrível, era uma pessoa. Eu acho que é muito importante, né? E às vezes por falta de espaços, né, para essa pessoa reconhecer que tem outras ali, tem outras facetas ali. Então, por exemplo, Laura, no Boêmio, assumia outra faceta da personalidade dela. Aqui eu acredito que os nossos alunos também reconhecem, né, outros lados. Sim. Dentro de si. Essa coisa do incômodo me lembrou uma grande referência dançarina, Carolina Martins. Que outro dia, ela solta várias, né? No dia a dia no estúdio. Outro dia ela falou assim: gente, eu gosto de incomodar mesmo. Meu sonho é fazer uma performance e todo mundo sair do lugar. Aí eu vou saber que eu fiz a coisa certa. Que eu sou aquele de verdade. E é engraçado que eu não lembrava, né? Mas deve ter ficado ressoando em algum momento isso. Mas é porque eu tava lembrando quando eu falei isso do Pinup Poli Show de 2022, ano passado. Às vezes eu não sei que ano eu tô. Que foi que a gente falou sobre política beça. E teve gente que levantou e foi embora. Tá, é verdade. Eu fiquei assim, yes! Cara, porque eu acho que se posicionar é isso. É você desagradar. E aí voltando lá de novo nessa coisa de alguém ter aberto o caminho pra você, lá na época a galera tava, se fudendo, tomando no cu, literalmente, porque
era isso, repressão a rodo. Então você não podia falar o que você quisesse, você não podia ser homossexual, você não podia... Inclusive, Laura relata que foi demitida por ser homossexual, por ter declarado homossexualidade, né? Se bobear, isso ainda acontece hoje em dia. Mas eu acho que hoje em dia a gente pode falar algumas coisas sem morrer, né? Sem ser presa e morrer. Então tem uma galera aí também que lutou pela gente, pra gente poder fazer isso. Então a gente tá aqui também referenciando essa galera, prestando homenagem, porque a história, é isso que a Fê falou, a gente tem que conhecer a nossa história, porque senão a gente corre o risco de acabar repetindo coisas que, né? E, gente, não tenham medo de incomodar, tá? Quem faz poli, quiser criticar alguma coisa, às vezes a gente fica pensando muito, né? Quer fazer uma performance diferente? Tipo, não vou fazer isso. Pra vocês terem uma noção, gente, eu fiz uma performance que eu só matava um boneco. E me criticaram. Falaram, tinha necessidade de matar o bonequinho lá, o homem hétero. Necessidade? Não sei se tinha necessidade, mas é uma coisa que eu quis fazer, me expressar. E é sempre assim, vai ter gente que vai gostar do que você fez, vai ter gente que não vai gostar. E é isso, a vida é isso, né? Como a Laura deve incomodar muita gente também. Exatamente. Mas contou a história dela ali, né? Fez coisas, abriu caminhos. E a gente está aqui para contar histórias, né? Também. Eu acho que não ofendendo minorias que já são, né, marginalizadas, a gente realmente tem que falar também, né? Tem que poder... Claro que guardando aí as devidas proporções, os devidos contextos, mas façam. Façam as coisas. Mas entender esse alento da gente não precisar abrir o caminho aí com as nossas próprias mãos. E é por isso que a gente está aqui prestando uma homenagem para Laura, que esteve nesse espaço, fazendo show e, enfim... inclusive, Laura foi descoberta pelo cinema, pro cinema por estudantes da UF e também ganhou vários prêmios com cinema. Então, assim, realmente foi uma personalidade muito, muito, muito interessante que eu vou continuar procurando aí mais informações sobre ela. E agradecimento, né? Aqui a todo mundo que veio antes, que passou por essas épocas aí de chumbo, de muita repressão e pôde abrir o caminho pra gente estar aqui agora e continua, inclusive, né? Porque não é como se as coisas estivessem ótimas. Dito isso, gente, apoiem os artistas, porque é difícil. É osso. Principalmente quem tá aí no rolê independente, sozinho. Apoia a galera. E eu acho que é isso, né? O Pinup, ele passou por muitos espaços, né? Desde a salinha até a Rua México, a sobreloja na Rua México, até aqui. E agora vamos dar um passo diferente e vamos abrir outra unidade, vamos ocupar outro espaço. Não, a gente continua com esse espaço aqui, né, do centro, porque é um espaço muito importante pra gente, esse no estudo. Mas agora vamos abrir um espaço na Barra da Tijuca. Vamos desbravar novas terras, gente, ampliar a nossa história e contamos com a presença de vocês para fazer parte dessa história também, né? É isso. É isso? Acho que é isso. Gente, muito obrigada por assistirem, por ouvirem a gente. Eu queria fazer um agradecimento aqui de final de ano à nossa equipe que está com a gente sempre. A Laís Ribeiro, que faz a parte das mídias, os cortes do podcast. A Maria Elisa, que edita o podcast, edita várias outras coisas, também participa aí do time das mídias. João Vitor Martins, que está ali atrás das câmeras, que grava os vídeos, que faz um monte de coisa aqui dentro, foto, um monte de coisa.
Ao Tomás, que é nosso sócio, também faz tudo, absolutamente tudo. Ao Léo, inclusive para a Fernanda. Leonardo Machado, que está nesse momento ali no áudio do podcast, também faz um monte de coisa aqui dentro. Camila Cerezini, que é a nossa gerente. Todo mundo faz um monte de coisa, né? Vou repetir, faz um monte de coisa. O Júlio Secov, que é professor do espaço também, trabalha na administração. Bernardo Tavares, que foi quem começou no áudio do podcast e hoje em dia ainda faz alguns tratamentos de áudio, né? E nós três! As três doidas que começaram essa doideira. Que maluquice! Que cada vez inventa mais coisas. Nunca tem paz, né? Cada vez fica mais maluco. Aí quando a gente acha, ai não, agora tá tranquilo, aí fica maluco de novo. É uma doideira. É isso. Gente, muito obrigada. Obrigada, gente. Terminamos esse ano de 2023 exaustas, porém muito felizes e animadas com o que está por vir. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Quer dizer, antes de ser gente. Feliz Natal, né? Boas Natal. festas. A gente tá gravando antes, então Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Um beijo, Valeu, galera. gente. Até ano que vem. Beijos. Gente, lembrando que durante esses 7, 8 meses de podcast, a gente tá sempre em absolutamente todos os episódios usando o Rowling, tá? Usando os lookinhos de Rowling. E aproveitando, a Rowling acaba de lançar a família Pique, com zíperes estrategicamente localizados. E fiquem atentas porque no começo de janeiro já tem coleção de carnaval. Isso porque agora em 2024 o carnaval já vem mais cedo. Então, fiquem atentas. Tem cupom, né? Tem cupom Nosso cupom é mesa de barra? Mesa de Barra. Mesa de barra. E lembrando que a nossa outra patrocinadora, a Gaia Poli, tem uma comunidade digital voltada exclusivamente para o Poli. Nela vocês encontram promoções exclusivas, produtos especiais, clube de vantagens com descontos e tudo isso grátis. Além disso, a plataforma tem seu próprio aplicativo para celular em Android ou iOS. Mire o celular para o QR Code que está na tela ou acesse gaialove.gaiapoli.com. E claro, né, gente? Todos esses anos que o Pinup usa a Gaia no estúdio presencialmente e agora a gente vai abrir uma nova unidade, a gente vai continuar comprovando essa qualidade que a marca tem. Feliz Ano Novo! Mesa de Barra, o podcast do Pinup, é patrocinado por Pinup Poli Studio, Rowling e Gaia Poli. Captação de vídeo e áudio por João Vitor Martins, mixagem de som por Bernardo Tavares, edição de vídeo por Maria Elisa Zanner e design de Laís Ribeiro. Para dúvidas, sugestões ou comentários, envie um e-mail para mediapinup@gmail.com.